Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e hoje eu estou começando uma série de vídeos sobre análise de dados, onde eu vou passar um pouquinho do que eu sei, do mais básico até o avançado em termos de análise de dados. Seja para você que tem interesse em começar numa carreira de análise de dados, como analista de dados ou eventualmente se tornar um cientista de dados, ou seja para você que tem curiosidade e quer se reciclar, quer adicionar novas habilidades que você sabe que vão ser relevantes no futuro, como análise de dados, que eu acredito que vai ser muito relevante para diversas áreas, diversas empresas. Eu trabalho há mais de 8 anos nesse mercado, trabalhei com empresas de diversos segmentos, varejo, tecnologia, logística, seguros, e todas as empresas têm muito potencial ainda para ser transformado via análise de dados. Então, são um conjunto de habilidades que são super úteis para qualquer um. Se você trabalha em vendas, marketing, RH, operações, contabilidade, tem muito potencial e eu vou tentar passar um pouquinho para vocês do curso. E vamos começar com a primeira aula sobre SQL, que é a linguagem da análise de dados, que é amplamente utilizada por analistas de dados, cientistas de dados e até desenvolvedores. Eles utilizam bastante SQL. É uma linguagem extremamente versátil e extremamente intuitiva. Então, ela é bem simples de você começar a entender um pouquinho mais sobre lógica de programação e, eventualmente, ir aprendendo mais os detalhes, tá certo? Então, bora lá. Eu vou passar aqui o que eu sei de SQL, mas eu vou passar de uma forma diferente. E eu vou passar um pouquinho sobre como utilizar o SQL imediatamente. Então, esse curso vai ser um pouquinho diferente. Muitos cursos, eles ensinam toda a teoria para depois ir para a prática. Então você acaba ficando 20 horas, 30 horas aprendendo uma linguagem de programação e depois, 2, 3 meses depois, você já esqueceu 90% do curso. Então vou pular essa etapa, tentar passar para vocês o básico e o suficiente para vocês conseguirem pôr a mão na massa o quanto antes, seja através de um projeto pessoal, seja dentro da sua própria empresa. Então a ideia aqui não é nem, nessa primeira aula, nem instalar nenhum programa, nem nada do tipo. Se você tem o Microsoft Office na sua máquina, seja com Excel, Access, PowerPoint, se você tem na sua máquina do trabalho ou na sua máquina pessoal, já é o suficiente para você começar a pôr a mão na massa em termos de SQL. Então essa é a ideia desse vídeo, passar o suficiente para vocês colocarem SQL em prática hoje. Todos os links vão estar na descrição em termos de material, vai ter um post lá, um link para um post no blog, que vão ter todos os links para que eu estou utilizando nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, a ideia aqui realmente é passar o básico e aí seja o suficiente para você começar a fazer projetos, não projectos. E aí depois você aprende a teoria conforme as dificuldades forem aparecendo, porque você vai começar a pôr a mão na massa e você vai descobrir que você não sabe certas coisas. E aí que você vai buscar na internet, perguntar para as pessoas, pode perguntar para mim, postar nos comentários, mandar e-mail. E é assim que a gente aprende da maneira mais eficiente, ao meu ver. Então, básico primeiro e colocar a mão na massa o quanto antes. Então, essa é a ideia. Então, o que significa SQL, né? O que significa SQL? SQL significa Structured Query Language. Se eu não me engano, é assim que se escreve. Isso é SQL, que nada mais significa linguagem de consultas estruturadas. O que isso significa? Consultas ao quê? Ao banco de dados. Então, o SQL é uma linguagem na qual a gente consegue conversar com o banco de dados. O banco de dados nada mais é do que um conjunto de tabelas onde você tem os dados de uma maneira estruturada. E de que estrutura? Em colunas e linhas. Então, você pode estar se pensando, peraí, uma tabela com colunas e linhas, Excel é uma tabela com colunas e linhas. Então, é um Excel? Sim e não. O Excel ele pode ser utilizado de diversas formas. Num banco de dados, a tabela ela tem uma estrutura bem definida de colunas. Então, cada coluna significa uma coisa. Então, se tiver uma coluna que significa nome dos produtos, naquela coluna só vai ter o nome dos produtos. Se a segunda coluna significa o preço, naquela coluna só vai ter preço. Na terceira coluna tem a quantidade, então naquela coluna só vai ter quantidade. Então, todas as linhas vão respeitar essas regras em termos de estrutura de informação. Então, torna muito mais fácil para o sistema buscar essas informações, porque ele já sabe onde está o quê. Se você quer saber sobre nome de produto, eu já sei qual coluna que está, e por aí vai. Então, o banco de dados tem essa estrutura mais
quadrada, vamos dizer assim, não tão flexível com o Excel. São ferramentas distintas, porém a base de dados ela tem muito mais poder computacional, porque você consegue estocar muito mais informação dessa forma estruturada. Então, a base de dados que a gente vai utilizar hoje é o Microsoft Access, que é o primo do Excel. Qualquer empresa tem, mas muitas poucas pessoas nessas empresas utilizam. Eu confesso que demorou alguns anos para eu entender o que era o Access. Nunca entendi a diferença entre Access e Excel, mas a grande diferença é essa. Os dados estão estruturados no Access, então para você buscar essas informações é muito fácil. Porém, você tem que saber esse tal de SQL. E como que utiliza o SQL? Ele é bem simples. A primeira coisa que você tem que saber o que é uma query. Então, query, como eu disse, é uma consulta. Então, é uma consulta à base de dados. Muitas pessoas já usam esse termo query, já é um jargão da área de dados. Então, você vai ouvir esse termo query o tempo todo. E provavelmente eu vou utilizar mais query do que consulta, porém significa a mesma coisa. E como que uma consulta ela se parece? Eu vou escrever uma aqui. Select from tabela 1 where. Tá aqui, ó. Pronto. Isso aqui é uma query. Essas 3 linhas aqui. Então, eu escrevi essas 3 linhas e mandei para o banco de dados. Eu estou mandando uma consulta estruturada. Então, é dessa forma que eu escrevo. Essas palavras que eu escrevi em letra maiúscula, que eu vou colocar em negrito agora, select from where, são palavras da linguagem. Então, eu não escrevi em inglês de chato, porque elas têm que ser escritas em inglês mesmo. Então, a linguagem do SQL tem algumas palavras-chave que você utiliza elas apenas dentro da linguagem, certo? E o que significa essa query aqui, então? Então, essa query, ela significa, traduzindo em português, ela significa o quê? Select, selecione em inglês, certo? Selecione, asterisco ou estrela. Esse comando, asterisco, ele significa tudo ou todos em SQL. Toda vez que eu ponho asterisco, eu quero dizer tudo ou todos. Então, nesse caso, seria selecione tudo. From é de, né? Ou da tabela chamada tabela 1. Where em inglês é onde tamanho, ou a coluna tamanho possui a letra S. E é assim que eu traduzo essa query. Então eu vou traduzir dessa forma. Então, como que eu sei que tabela 1 é uma tabela? Não é só pelo nome, mas porque tudo que vem do from tem que ser uma tabela. Tá? É a definição da linguagem de programação. Então, eu sempre extraio de uma tabela. De modo geral, aqui eu estou falando sempre de modo geral, sempre vai ter algum caso específico, mas pela minha experiência, 99,9% do tempo você vai estar utilizando from, uma tabela, ou equivalente a uma tabela. Mas não precisa se preocupar com os detalhes agora, como eu disse. Where, e aí where eu coloco o nome da coluna dentro dessa tabela. Então a coluna tamanho está dentro da tabela 1. Então essa tabela tem a coluna tamanho. Por quê? Porque se não tiver, eu não vou conseguir consultar essa tabela. Simples assim. Essa consulta vai ser inválida. Então se essa é uma consulta válida, tamanho é uma coluna dentro da tabela 1. E aí a coluna tamanho eu vou comparar com a letra S. Então vou buscar lá, se minha tabela é de produtos, vou lá na coluna tamanho e vou olhar. Essa linha tem S? Tem, então adiciona para retornar. Essa linha tem S? Não, então deixa no banco. Essa linha tem S? Tem, então adiciona para retornar. E aí eu junto todas essas linhas que tem S na coluna tamanho e mando como resposta. Então ao invés de eu retornar toda a tabela S, eu vou retornar simplesmente as linhas dentro da tabela que tem a coluna tamanho igual à letra S. E é exatamente igual, né? Não é S mais alguma coisa ou S e alguma coisa, é só o S. Se tiver qualquer coisinha diferente de S, inclusive vazio, eu não retorno. E dessa forma, eu só retorno as linhas que me interessam. E essa é uma maneira muito mais dinâmica de se interagir com dados. Então, ao invés de eu trazer toda essa tabela para o meu Excel, por exemplo, e aí fazer um filtro, que demoraria às vezes muito, ou às vezes seria até impossível, porque o Excel tem um limite de linhas, certo? Eu trago só as linhas que me interessam. Então, esse é um ponto. E dentro das consultas também posso fazer operações matemáticas, somar, subtrair, dividir, e eu já trago o resultado, o que é muito interessante também. A gente vai mexer mais um pouco disso nas próximas aulas.
Mas é isso que você precisa entender dessa aula, que isso é uma consulta e a gente vai tentar utilizá-la dessa forma, correto? Então, sem mais delongas, vamos lá para a base de dados. Eu vou abrir aqui a nossa pastinha com os dados. Então, tem aqui a primeira aula. Vamos pegar aqui os nossos dados. Eu peguei os dados do e-commerce Victoria's Secret, que é um e-commerce de lingerie, é uma marca de lingerie bem famosa. Eu peguei porque era a maior base de dados que eu encontrei de graça na internet. Vou deixar o link na descrição, caso você também queira baixar para fazer os mesmos passos. E essa base é um arquivo CSV, é um arquivo de texto de 400 megas. Quem trabalha com Excel sabe o que são esses arquivos CSV. E esse arquivo, acredita em mim, vai demorar bastante para carregar no Excel. É um arquivo extremamente pesado. Eu já trabalhei muito com Excel pesado, é difícil de abrir. Então eu deixo para você aí, jovem aprendiz, para tentar abrir isso aqui no Excel. Você vai ver quanto vai demorar, tenta cronometrar para você ver. E tentar manipular esses dados também, deve ser uma beleza. Então a gente vai utilizar uma base de dados, que é muito mais eficiente. Como que eu utilizo? Simples, eu venho aqui, novo, e Microsoft Access Database. Base de dados do Microsoft Access. O Microsoft Access é uma base de dados, então eu vou colocar aqui, base de dados. Então, coloquei aqui, beleza. Vou abrir aqui nossa base de dados. E quando eu abro, não tem nada. E é exatamente assim que uma base de dados sem dados aparenta. Nada, não tem absolutamente nada. Então, vamos começar a colocar dados aqui. Como vocês podem ver, o Access está tudo em inglês. Eu recomendo deixar em inglês por várias razões. Eu já falei bastante no meu blog sobre inglês, sobre como é importante aprender inglês, e a maneira mais fácil é traduzir as coisas do seu dia a dia para inglês. Então eu recomendo deixar tudo em inglês, mas eu vou traduzir para quem não manja muito de inglês, vou traduzindo aqui, então tentem acompanhar. Eu vou aqui em dados externos, nova fonte de dados, coloco aqui do arquivo de texto, que é o arquivo de texto que eu vou selecionar lá. Então eu vou vir aqui e vou selecionar o arquivo de texto da minha pasta. Aí eu venho aqui, seleciono ele, dou um OK, aqui já dá um preview ou uma prévia dos dados. Como vocês podem ver aqui, tem os dados do produto, aqui é o nome do produto, tem um monte de informação aqui, ó. Nome do produto, MRP, não faço ideia do que é MRP, e é assim que normalmente em qualquer empresa que você entrar, vão ter vários dados lá que você não faz a menor ideia de onde são, o que se trata, e faz parte do papel do analista de dados descobrir o que significa aquele tipo de informação. Porém aqui, ó, tem alguns que parecem óbvios, né? O preço, tem aqui o URL, que é o link provavelmente, descrição do produto, tenho algumas informações extras aqui, cores, tem várias informações aqui sobre isso, sobre os dados. Tem várias informações sobre os dados. Então vamos colocar aqui o qualifier, né? O texto, para ele definir o que é um texto, do que não é. E aqui, primeira linha, contém o nome das colunas. Então é basicamente isso. Vem aqui em avançado, e aqui eu vou fazer algumas definiçõezinhas também. Primeiro é colocar decimal como ponto, porque essa base está tudo em inglês. E o meu sistema aqui, o meu teclado está em português. O Access está em inglês, mas o teclado está em português. E aqui, ó, já me mostra as colunas da minha base, ó. Como vocês podem ver, tem aqui as colunas e elas já vêm pré-definidas. Então eu já pré-defino, ó, essa tabela vão ter essas colunas e só essas colunas. E aí eu defino o tipo de dado que vai dentro dessa coluna. Então pode ser um número, pode ser um texto, pode ser tem uma data. Então tem vários tipos de dados, mas uma vez que eu defini para aquela base, para aquela tabela, o que a gente chama de esquema, né? O esquema da tabela, as colunas e o tipo de dados dentro dela, ele fica definido. Então eu posso alterar, mas eu tenho que alterar para todas as linhas, né? Eu não posso ter uma linha de cada sabor, vamos dizer assim. Então eu venho aqui, vou colocar algumas coisas aqui como texto longo, porque eu sei que vai dar problema. Porque o texto longo é diferente do texto curto. O texto curto, ele espera que o texto seja de um tamanho curtinho, enquanto o texto longo, ele libera mais espaço na memória para mais texto. Então, se eu colocar um texto longo numa coluna de texto curto, vai dar problema. Fala, pô, peraí, eu estou esperando um texto curto. Se colocou um texto longo, não vai conseguir entrar nessa base de dados. Então, é simples assim. Dou um OK, dou um Next e dou um Finish.
e ele vai carregar esses dados rapidamente. Vou mostrar aqui no cantinho, ó, vocês já vão ver ele carregando os dados. É dado pra caramba. Então a gente vai ver quantas linhas tem, mas tem bastante informação, né? As linhas são carregadas de bastante informação. Então aqui já aparece minha tabela, ó, pronto, minha base de dados já não está vazia, ela já tem uma tabela. Então beleza, agora eu já tenho uma tabela na minha base de dados. Vou dar 2 cliques aqui, já abre minha tabela com as informações desses produtos. Então posso ver aqui que já tem uma estrutura bem clara, né? Então aqui, ó, os preços são sempre os preços, ó. Aqui, por exemplo, ó, o tamanho disponível, available size, é sempre o tamanho disponível. Ó. Pode ver que é a mesma estrutura. Então aqui eu tenho pequeno, grande, né? Essa pequeno, tudo mais. Beleza. E como eu uso a tal dessas queries para buscar informações dessa tabela? Bem simples. Eu venho aqui em Create, criar, e aí eu coloco aqui Query Design, que é o design de consultas. A primeira coisa que ele me fala qual tabela que você quer. É a única tabela que tem, adiciona. Beleza, fecho aqui. E aí tem vários jeitos de fazer queries dentro do Access. Eu vou mostrar para vocês o SQL, que é a linguagem que a gente está querendo programar. Então eu venho aqui em View e coloco SQL. Ele já coloca aqui para mim o comecinho, ó. Selecione da tabela, mas ainda falta completar essa query. Então vamos completar aqui. Selecione tudo, então significa estrela. Aí eu apago esse ponto e vírgula aqui e coloco aqui, ó, where. Aí eu volto na tabela para dar uma olhadinha, ó, vamos colocar aqui, ó, available size igual a small, ó, pequeno. Available size igual S, que é o small. E aí eu já tenho a minha query aqui, beleza. Eu venho aqui em design e run, que é para rodar essa query. Então me roda exatamente essa query aqui no banco, por favor. Clico aqui. Ele já vai me trazer rapidamente só os produtos com o tamanho pequeno. Ó, pode ver aqui, ó, só tamanho pequeno. Se tiver tamanho qualquer coisa diferente pequeno, ele não vai trazer, ele vai deixar lá na base, na tabela grande. Então, essa tabela aqui, essa query, esse resultado da query, esse aqui é o resultado. Pode ver aqui, ó, eu tenho 30 mil entradas, 30 mil linhas. Então, se eu olhar aqui na base toda, eu tenho 453 mil. É informação pra caramba. Então, em vez de trazer 453 mil para filtrar as 30 mil, eu só trago as 30 mil. E o mais legal é que essas informações eu consigo mandar direto para o Excel. Então, eu já consigo mandar essa query aqui, esse resultado, para o Excel, e eu só trabalho em cima de 30 mil linhas, que ainda é bastante, mas não é tanto quanto 453 mil. Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês nessa aula. Nas próximas aulas, a gente vai entrar em queries mais complexas e fazer mais cálculos dentro das queries, que vai ser bem legal. Mas tudo do Access. Você consegue pegar essas informações, esses dados, no link que eu vou deixar aqui na descrição e fazer exatamente o que eu fiz rapidamente, sem instalar nenhum programa, só utilizando o Microsoft Office que você já deve ter no seu computador. Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com quem você acha que tem interesse em saber mais de análise de dados. E nas próximas aulas a gente fala um pouquinho mais de detalhes sobre SQL e outras linguagens de programação e outras coisas relacionadas à análise de dados também. Então até a próxima aula e por hoje é só. Valeu, tchau, tchau.